8% da população adulta brasileira é capaz de ler e entender tudo que lê. Então a gente tem uma porcentagem baixíssima que lê com essa capacidade de interpretar corretamente aquilo que lê. Esse descuido gera mudança de sentido, né? Ele gerou ali uma mensagem equivocadíssima. Nossa, por falta de uma interrogação. Por falta de uma interrogação, gerou um impacto real, né? Fez as pessoas ligarem para os clientes, aquela coisa que depois você tem que desmentir de novo. E aí todo mundo fica se perguntando, puxa vida, mas como pode um chefe não saber usar a interrogação? Ele sabe, mas ele não teve essa preocupação de cuidar da comunicação, que é tão importante. Às vezes é importante só porque vai gerar alguma impressão. Começa agora no canal da T2 um novo quadro, cujo nome do quadro é Sua Carreira é Maior do que o Seu Emprego. E aliás, se você me acompanha aqui, você já deve saber que Sua Carreira é Maior do que o Seu Emprego é o mesmo nome do meu título. Esse é um quadro aqui no nosso canal do YouTube que também está disponível nas plataformas de áudio da T2, ou seja, no Spotify da vida para você ir ouvindo, onde a gente vai bater um papo com pessoas que podem ajudar no seu desenvolvimento de carreira, seja no mundo corporativo, seja de maneira autônoma, seja no mundo de concursos públicos. Porque a ideia é que a gente possa extrapolar a ideia de emprego. Se você já leu o meu livro, você talvez já tenha percebido que o emprego é importante, que a gente precisa valorizar a empresa que a gente está, porque é de lá que a gente paga as nossas contas, esse é o fato. Mas apesar disso, a gente não pode deixar de olhar para a gestão da nossa carreira. E aí, qual que é a ideia? A ideia é que a gente possa passar pelos capítulos deste livro e conversar com especialistas de mercado, seja de mercado financeiro, seja de comunicação, como é o caso da minha convidada de hoje, e especialistas das mais variadas áreas. Eu vou te dar um spoiler sobre o nosso livro. No capítulo 6 do meu livro, o título do capítulo é Você é uma Marca, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você já vai entender, eu estou com uma convidada, Carol Jesper. Obrigado por você ter vindo, Carol. Obrigado pelo seu tempo, pela dedicação, parabéns pelo seu trabalho. Temos muito que conversar aqui. Eu já vou te apresentar melhor, aí você já fala. Tá bom. Carol Jesper, ela é autora do livro Não Foi Isso Que Eu Quis Dizer, que é um livro que trata de comunicação. Aliás, editor, coloca na tela o livro da Carol. O link para você comprar está aqui também na descrição. E a Carol está à frente de um projeto chamado Português é Legal. Vou te contar uma coisa. Eu já tirei tanta dúvida sobre gramática no perfil dessa mulher que você não tem noção. Aliás, se você às vezes tem dúvida de se você deve usar este ou esse ou quaisquer outras regras gramaticais, siga a Carol, porque ela tem um jeito único de ensinar você gramática com leveza. Carol, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui. Obrigada Temos muito que conversar. Convite, Thiago, é um prazer. Bom, Carol, seguinte, como eu fiz a introdução, tá? A ideia obviamente não é a gente falar do livro em si, claro que o livro é importante você comprar, mas a ideia é que a gente consiga conversar com quem nos assiste sobre gestão da própria carreira. E uma das coisas que envolve gestão de carreira, você deve saber talvez até melhor do que eu, é a necessidade de comunicação. Carol, antes da gente começar a gravar, você falou uma coisa para mim em off que me chamou muita atenção, de um certo número de percentual em relação à capacidade de interpretação. Você pode falar um pouco sobre isso? E aí depois eu te coloco as perguntas. Claro. A gente tem vários dados sobre leitura no Brasil, às vezes com recorte de faixa etária, mas existe um dado bem atual de que 8% da população adulta brasileira é capaz de ler e entender tudo que lê. Então, a gente tem uma porcentagem baixíssima que lê com essa capacidade de interpretar corretamente aquilo que lê. Claro que a porcentagem restante está dividida em muitos níveis diferentes, mas é muito pouco, né? 8% da população inteira. O fato que existe um alto índice de analfabetismo funcional, né? Você pode explicar o que é analfabetismo funcional? É a expressão usada quando a gente tem pessoas que foram alfabetizadas, quer dizer, elas dominam o que a gente chama de sistema alfabético, elas conseguiriam decifrar, entre aspas, o que está escrito num texto, ou até declamar, né, fazer uma leitura em voz alta,
mas ao chegar ao fim de um parágrafo elas não sabem o que elas leram. Então, elas conseguem processar as palavras, mas não as ideias que estão ali. Não conseguem identificar, depois da leitura de um parágrafo, qual é o assunto daquele parágrafo, qual é a ideia principal, se o autor, às vezes, está criticando algo, elogiando algo. Então, são pessoas que têm habilidades de leitura mínimas, têm muita dificuldade de entender a ideia daquilo que elas leem. É triste que essa seja a realidade da educação no Brasil. Por outro lado, que bom que existe o TikTok, que bom que existe o Instagram, porque é por lá, inclusive, que você traz conteúdo sobre gramática, que é algo tão importante. E aqui, Carol, no canal da T2, essencialmente, né, a gente fala para um público que, em sua maioria, é formado no ensino superior e que, em sua maioria, ou trabalha ou deseja trabalhar ali em mercado financeiro, em bancos, corretoras, cooperativas. E aí, quando a gente estava selecionando as pessoas para participar desse quadro, e aliás eu fiquei feliz de começar com você, porque ao longo de todo esse tempo que eu tenho de carreira, não só de mercado financeiro, mas ao longo de todo esse tempo que eu trabalho, eu percebi uma coisa. Você pode ser o melhor que você é na tua área, você pode ser o cara mais expert do mundo, você pode ter PhD em sei lá o quê. Só que se você não sabe se comunicar, aquilo que você sabe não serve de nada, porque ninguém vai entender o valor que você tem. E aí, Carol, eu queria perguntar para você, você deve ouvir muito, né, dos seus seguidores, relatos de pessoas que eventualmente não foram aprovados em processos seletivos por um processo de comunicação, não foram promovidos, ou cliente, ou, sei lá, pessoas que falaram com profissionais e, de repente, pela maneira como ele escreveu, ou como falou, você perde a confiança. Nos dias atuais, a gente precisa se comunicar de várias formas. No meu capítulo Onde Você é uma Marca, eu falo exatamente sobre isso, né? A impressão que você passa para o mundo. E a impressão que você passa para o mundo está também relacionado com a maneira como você escreve. Carol, você tem, assim, facilmente na sua cabeça erros que são comuns, que a gente observa em redes sociais, enfim, nas redes de comunicação, e que você consegue observar com mais clareza e que são erros sutis que às vezes quem está escrevendo nem percebeu. Você tem coisas sobre isso assim? Nossa, aos montes. Porque é o que você falou, eu recebo o tempo todo, ouço relatos, então as pessoas vêm me contar de casos específicos. Às vezes pais indignados porque pagam uma escola cara e os bilhetes da escola vêm com erros. Os bilhetes da escola? Sim. Tenho vários casos, assim, de amigos que são pais e me mostram um pouco esses comunicados. Então, é um ambiente do qual você espera um cuidado com o texto. A gente entende que, às vezes, um erro é mesmo um descuido, é fruto de falta de atenção, mas ele gera um impacto. A pessoa espera receber da escola algo impecável. E de vários outros profissionais também. Eu tenho uma amiga que trabalha em um banco e contou que um sistema saiu do ar, gerou todo um problema, os clientes estavam ligando, reclamando, e aí o chefe no grupo dos funcionários mandou uma mensagem assim: o problema foi resolvido. E aí todo mundo começou a repassar isso: olha, gente, já está tudo bem. Alguns minutos depois ele voltou para dizer: não, eu estava perguntando. Cadê a interrogação? Cadê a interrogação? Então, provavelmente, é uma pessoa que sabe a função da interrogação, algo que a gente aprende quando criança, para quem teve a chance de ir para a escola. Mas esse descuido gera mudança de sentido, né? Ele gerou ali uma mensagem equivocadíssima. Nossa, por falta de uma interrogação. Por falta de uma interrogação, gerou um impacto real, né? Fez as pessoas ligarem para os clientes, aquela coisa que depois você tem que desmentir de novo. E aí todo mundo fica se perguntando: puxa vida, mas como pode um chefe não saber usar a interrogação? Ele sabe, mas ele não teve essa preocupação de cuidar da comunicação, que é tão importante. Às vezes é importante só porque vai gerar alguma impressão, né? Assim, você manda uma mensagem para um consultório ou conversa com um especialista, não sei, está procurando um engenheiro para fazer uma obra. Já ouvi muita gente falar: puxa, eu estava adorando a pessoa, comecei a trocar mensagem, fiquei inseguro. É claro que aquilo não é tão informativo quanto a gente pensa, mas causa uma impressão. Né? Eles pensam assim: puxa, essa pessoa não domina isso aqui, não sei se é uma pessoa estudiosa, será que domina mesmo na área dela? Essa resposta não é clara, ela pode ser ótimo profissional, sem dominar a gramática, mas gera esse efeito de desconfiança, de desconforto. Então, cuidado com a língua, de fato, constrói uma imagem
né? E constrói dúvidas sobre com quem eu estou falando, esse é um profissional que vai ser cauteloso no cuidado dele, ele está parecendo meio displicente na comunicação. Em que mais vai existir essa postura displicente? Então a gente passa a se questionar quando percebe, né, esse tipo de problema. Nossa, Carol, agora você alugou um triplex aqui na minha cabeça. Isso sempre esteve muito claro para mim, mas olha só. Como eu disse, a maioria da nossa audiência, então a parte predominante da nossa audiência é composta por profissionais de mercado financeiro, que no limite são pessoas que estão na ponta ajudando o cliente a cuidar melhor da sua grana, a investir melhor, a tomar um crédito consciente, a contratar uma proteção que faça sentido. É isso que essas pessoas estão fazendo. Só que no limite a gente está dizendo o seguinte, se você não comunica bem, seja verbalmente, seja escrito, seja lá o que for, você pode, mesmo sem perceber, provocar no seu cliente a sensação de que, cara, se essa pessoa não sabe escrever, será que ela sabe mesmo calcular quanto que é 102% do CDI? Sabe? Que apesar de ser uma grande falácia, vai ser um efeito, exato, né? Porque não tem relação. Não tem relação nenhuma, mas é isso. Que é gerado na cabeça das pessoas. Uma das coisas que a gente fala no livro é que, assim, a gente julga o tempo inteiro pelo que vimos, pelo que a gente... Ixi, eu não posso errar o português na frente da Carol, gente, pelo amor de Deus. Pode sim, tá tranquilo. Não pode. A gente julga o tempo inteiro pelo que a gente vê. Não é porque a gente é mal, né? Não somos pessoas ruins, mas é porque o nosso cérebro precisa economizar tempo. Então, com base, né, nos conceitos pré-concebidos que a gente tem, a gente vê uma coisa e tira uma conclusão com base no nosso repertório. Todo mundo é assim, não é ruim, não estou aqui dizendo que isso é certo ou errado, mas este é o fato. A gente gostaria que fosse diferente? Gostaria, mas infelizmente tem tanta coisa que a gente gostaria que fosse diferente e não é. E por que eu estou te falando isso, né? O fato da gente julgar o tempo inteiro, a gente precisa ter em mente que a maneira como a gente se apresenta é questão de segundos para outra pessoa tirar uma conclusão a nosso respeito. E mesmo que essa conclusão seja uma conclusão errada, precipitada e que não tenha, não esteja alinhada com a realidade, para você desfazer isso é muito difícil. E aí, por falar sobre esse processo de julgamento, eu queria te fazer perguntas, Carol, que são bem específicas para um público que nos segue aqui. Como eu disse, a maior parte das pessoas gostaria de trabalhar no mercado financeiro, e gostar de trabalhar no mercado financeiro significa falar com o recrutador, participar de processo seletivo, entrevista. E como eu falo com o recrutador? Eu falo pelo LinkedIn, eu falo pelo e-mail, e a depender do nível de processo que eu estou, eu posso inclusive já estar trocando mensagens pelo WhatsApp, isso é absolutamente comum. Como que você poderia falar, você tem alguma dica importante que você possa dar para quem está dentro desse processo, para conseguir de alguma forma passar uma melhor impressão na sua comunicação? Sim. Acho que primeiro é bem importante as pessoas desconstruírem um pouco aquela imagem do que é a língua portuguesa e a gramática, porque senão parece que é muito impossível, né? É muito conteúdo. Quando você para pensar, você não está estudando para um concurso, você quer no seu dia a dia se comunicar melhor, escrever sem cometer os erros que são mais conhecidos. Então, não precisa ficar com aquela impressão de que vai precisar dominar toda a nomenclatura da área, sabe? Fazer esse mergulho muito técnico. Não é isso. Nas normas gramaticais. Exato, não precisa dominar em profundidade nada. Mas olhar para os usos mais comuns. Então, por exemplo, concordância verbal, que se eu comecei com um sujeito no plural, eu tenho que conjugar o verbo no plural. Esse é um tipo de assunto que, quando as pessoas não dominam, isso gera uma fala muito estigmatizada. Porque a impressão... De um jeito simples, desculpa te cortar, o a gente fomos. Isso, a gente fomos, eles veio, essas coisas, né, que tem uma falta de combinação entre as palavras. É o tipo de coisa que é considerado muito estigmatizado. Por quê? Porque é o tipo de coisa que quem mais fala é quem teve pouco acesso à escolaridade, é quem teve pouca oportunidade de estudar. Então, é um erro que vai trazer essa memória, assim, vai fazer as pessoas questionarem, né? Puxa, essa pessoa estudou, essa pessoa teve chance, teve oportunidade, será que domina, será que é um profissional gabaritado, que tem um bom conhecimento da própria área. Então, tem erros que são mais estigmatizados na fala
e alguns na escrita. Então, por exemplo, trocar o mas por mais na escrita. Isso é muito comum, né? É muito comum, porque a sonoridade na maior parte do Brasil é a mesma, né? São poucas as regiões em que se fala mas, então a gente acaba falando mais, e quando vai escrever, a pessoa que está pouco acostumada com leitura, que escreve pouco, que não tem quem corrija, porque às vezes também quando você vive num meio em que você tem quem veja e dê um toque, você vai aprendendo, né? Vai construindo esse repertório. Mas quando não é o caso, é algo que vai gerar essa impressão negativa, os outros vão bater o olho. Então, acho que vale a pena olhar para as dúvidas do dia a dia, não ignorar, assim, poxa, toda vez eu fico na dúvida se é senão junto ou separado. Anota a dúvida, sabe? Vai atrás, porque aí caso a caso, de pouquinho, a pessoa tem chance de ir entendendo os critérios. Não é um monte de coisa que caiu do céu, sabe? Às vezes, quando você vai entendendo, existe um critério aqui que eu vou aplicar para vários casos, não preciso decorar tudo, né? A nova ortografia, por exemplo, que principalmente para quem estudou, gera um incômodo de pensar, puxa, mas eu dominava assim, e mudou, estudei tudo, vocês vêm e mudam. Também, não precisa estudar o documento completo, né? Às vezes, se você aprender um exemplo, puxa, eu já sei que ideia não tem mais acento, porque as pessoas passaram anos reclamando. Mas todas as palavras parecidas com ideia entram no mesmo critério. Então, plateia não vai ter, assembleia não vai ter, europeia não vai ter. Então, quando você começa a enxergar esses padrões, você vê que não precisa decorar tudo, não precisa fazer disso, assim, uma demanda pesada. Acho que esse é o caminho mais fácil, olhar para as próprias dúvidas e pesquisando aos pouquinhos e aprender um pouquinho todo dia, para que seja mais leve, porque é parte da vida, vai ter dúvida até o fim da vida. Nós que somos especialistas também vamos ter, é muito assunto, então é esperado, assim, ninguém precisa achar que é péssimo na língua portuguesa porque tem dúvida, porque a gente também tem, todo mundo tem. Você tem dúvida? Nossa! Não, então pera tudo. Mas você falando sobre isso, eu fiquei lembrando de como eu faço às vezes, porque eu tenho muitas dúvidas gramaticais, eu acho que eu sou uma topeira mesmo para escrever, mas eu tenho de pensar o seguinte, especialmente do meu lado, né, a minha posição é de professor, e aí falávamos sobre a questão de escola, embora eu não seja um professor de gramática, mas espera-se que um professor minimamente se comunique bem, e assim, é diferente quando a pessoa escreve errado porque ela não sabe, ou porque foi um corretor ortográfico que traiu ali, ou naquele momento ela pôs a vírgula no lugar errado, mas isso não vai comprometer aquilo que você está fazendo, mas... vou dizer como que eu costumeiramente faço e eventualmente pode servir de dica, né? Eu tenho dúvidas, até hoje eu não sei, se você perguntar eu não sei, quando é que eu uso este ou quando eu uso esse. E numa comunicação verbal não vai fazer tanta diferença, mas numa comunicação escrita faz. Principalmente quando você sabe quem é o seu interlocutor, porque quem que vai receber do outro lado? Eu vou no Google. Este ou esse, vou lá e leio, beleza, daqui 2 minutos eu vou esquecer de novo, mas eu uso o recurso que está à minha disposição, acho que isso pode ser uma dica para quem vai escrever, né? Com certeza. Para o interlocutor, para um recrutador, os caminhos para isso. A gente tem muita fonte confiável e não dá para saber tudo de todas as áreas, né? Então, o mais importante é isso, saber onde encontrar a resposta, saber interpretar ali na hora e pronto, seu problema está resolvido, você não precisa, de fato, se aprofundar, né? Se for um grande incômodo, um dia você vai parar para estudar, vai fazer exercício e vai acabar com a dúvida. Mas isso resolve. E acho que é um bom caminho a gente pensar assim, gente, os recursos estão à minha disposição. Tem dicionário online, tem diversos sites de gramática. Tem o TikTok da Carol. Tem meu TikTok. Até o ChatGPT, eventualmente, ele erra na gramática, erra. Né? Mas, eventualmente, pode ajudar em alguma coisa, né? Vários recursos linguísticos são bem compreendidos ali e podem quebrar um galho de quem está com essa necessidade imediata. E você falou uma coisa que eu acho importante também, que é pensar na adequação ao interlocutor. Então, às vezes, eu tenho um interlocutor que requer um nível de formalidade maior, um cuidado grande. Às vezes, não. Às vezes, um nível de formalidade exagerado. Com um interlocutor que está sendo informal, às vezes, sei lá, você está em comunicação com uma empresa, um estúdio de pessoas jovens que tem um ambiente mais informal, e aí fica inadequado o uso exageradamente correto.
Então, não é que a gramática seja uma coisa assim... Uma caixinha que... Exato. Ou eu uso ou eu não uso. Não. Depende. Às vezes você vai usar uma coisinha e outra não, porque não cai bem ali, né? Às vezes eu recebo e-mail dizendo senhores diretores do português é legal. E aí fico assim, nossa, nem tenho senhores diretores, eles nem existem. E não faz sentido essa comunicação comigo. Então, acho que avaliar o interlocutor e qual nível de cuidado ele requer também é fundamental. Posso contar uma coisa que talvez seja uma coisa minha só, tá? Mas quer ver eu cair para trás? É quando eu recebo um e-mail e tá escrito assim, prezado. Nossa, eu tenho vontade de falar, não! É muito formal, né? Prezado, solicito vossa... Não, pelo amor de Deus. Carol, você falou sobre esse lance de adequação, né? Tem uma das coisas que eu já vi você falando, você falou aqui, sobre a língua, a comunicação ser algo vivo. Isso tem a ver também com adequação do meio e tem a ver com repertório, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Porque eu acho que faz sentido a gente olhar, porque eu citei e você destacou algo importante, né? Tão importante quanto você saber se comunicar é você saber com quem você está falando, para você adequar isso. Faz sentido isso? Esse lance que a língua é viva e que a gente precisa respeitar essas diferenças regionais. Pode falar mais sobre isso? A língua ser viva tem vários significados, né? E um deles é esse de que ela muda de tempos em tempos, de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. Então, os repertórios são muito variados e a gente ser um bom falante, ter um bom repertório, não significa só dominar o que é mais formal, o que vai me fazer passar no concurso, mas dominar falares úteis em diversos meios, para você ter essa liberdade de transitar e de conversar de maneira eficiente com pessoas com histórias muito diferentes, com alguém que tem um nível de escolaridade altíssimo, alguém que tem um nível de escolaridade mais baixo. Então, os recursos que a gente tem devem servir para essa finalidade, de você entender qual eu uso agora. Por isso é tão comum a analogia que se faz com roupa, quando a gente fala de língua, né? O que é um guarda-roupa útil, eficiente? É um que te dê opções para vários meios, né? Se você for correr no parque, não te adiantaria ter um guarda-roupa com os melhores ternos apenas. Exato. Então, eu acho que ter recursos variados, saber ouvir também é outro fator da comunicação. A gente fala que o bom comunicador é aquele que fala bem, mas se ele não ouve bem, talvez não seja tão bom assim na comunicação, né? Ouvir bem e ler bem, no caso dos e-mails, da comunicação escrita. Então, essa troca é importante e para você se comunicar bem com alguém nessa troca, você precisa saber ler quem é essa pessoa, como essa pessoa se comunica, como a minha fala vai ser sentida, né? Uma fala que seria elogiada num determinado contexto pode parecer exageradamente arrogante dependendo de onde você está, com quem você está falando, né? Não tem como você planejar uma palestra sem saber quem é seu público, que tipo de linguagem vai fazer sentido ali, quais exemplos. Então, o repertório amplo não é só aquele repertório considerado mais erudito, mais sofisticado. É o repertório variado, que te dá ferramentas para se virar em qualquer meio. E pensando em quem nos acompanha aqui, em alguém que trabalha no mercado financeiro, atendendo o cliente na ponta, ele vai atender um mega investidor que tem, sei lá, 10, 20, 30, 50, 100 milhões de reais para investir, ele precisa conversar com essa pessoa no mesmo nível dessa pessoa, mas ele vai atender também aquele cliente. Vamos pegar aqui um caso específico, que pensar em Caixa Econômica Federal, que você tem lá uma parcela de atendimento social, onde você vai atender pessoas de mais baixa renda, de pessoas que tiveram menos acesso à educação formal e, portanto, têm uma dificuldade maior de comunicação. Que, aliás, eu acho que vale até a gente falar o que a gente falou antes da gravação, né? Quando a gente fala da comunicação, a gente não está falando para você sair corrigindo as pessoas em público. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Você precisa reconhecer que as pessoas, elas que eventualmente não interpretam bem um texto, que eventualmente não leem bem, que não conseguem comunicar, provavelmente essa pessoa teve menos acesso à educação que você teve. A gente precisa reconhecer essa diferença, né? Sim. E aí você, como comunicador, precisa estar nivelado com o seu interlocutor. É saber falar, você não precisa assassinar a gramática para isso, mas você consegue se fazer ser entendido. Sim. Outro ponto que eu queria falar, Carol, embora a gente já falou bastante sobre isso, comunicação com clientes, né?
A gente falou sobre recrutador, entrevistador, e aí é sempre pensar, se a gente está falando de um ambiente onde você não se sente confortável, numa entrevista eu não me sinto confortável, porque eu não sei o que estão me avaliando. Faz sentido você treinar bastante isso antes de falar. Então, grava o celular para você mesmo falando, testa, escreve, pergunta para o ChatGPT se está bom, se melhora, faz isso. Só quando a gente está lidando com um cliente, é mais comum a gente estar transitando na nossa zona de segurança. O que eu quero dizer com isso? É mais comum eu falar assim, não, eu já domino isso. Então, eu deixo de me atentar aos detalhes. E aí é onde a gente escorrega. Em termos práticos, comunicação com o cliente, e aí, mais uma vez, respeitando as diferenças. Tem alguma dica prática, algo que seja objetivo que a gente possa falar para despertar a atenção de quem nos vê agora? Acho que a primeira coisa é ser um bom leitor das outras pessoas. O Mia Couto, que é um autor que eu gosto muito, tem uma frase num livro dele que é assim, tudo é página. Porque a gente consegue ler os gestos das pessoas, até o que você estava falando, né? Sem querer, você olha como a pessoa se veste ou como ela se comunica, isso traz algumas informações. A fala também, o sotaque me conta de onde a pessoa vem, talvez algumas expressões me contem sobre a faixa etária, em que grupos essa pessoa circula. Então, acho que saber, antes de tudo, ler quem é o outro é muito importante para não se colocar de um jeito inadequado e que às vezes gere desconforto, né? Acho que esse espaço, assim, de a pessoa perceber que foi acolhida nesse sentido de ter sido identificada, ter sido entendida e dessa criação de um espaço de comunicação que é confortável, faz muito sentido e para esse contexto de cliente também é algo que talvez ajude a trazer um pouco mais de atenção e tirar a pessoa daquele estado de não, isso aqui eu já domino, não preciso me preocupar, né, que é o que faz você se atropelar, perder o cuidado necessário. Então, acho que essa atenção constante para identificar quem está ali, quais são as necessidades, que tipo de comunicação eu deveria oferecer, tentar colocar nesse espaço, faz muita diferença. Posso te contar uma coisa que aconteceu comigo, recente, fica até de ensinamento aqui para você. Eu tenho um conhecido, tá, que, enfim, a gente até fez algumas coisas juntos em termos de conteúdo e que ele trabalha em um escritório X, que ele falou assim, eu gostaria de marcar uma reunião com você, com meus sócios, alguém que trabalha comigo aqui, para a gente falar um pouco sobre o teu negócio, sobre, enfim, a sua conta física, né, que a gente costuma falar, a sua jurídica e a física e tal. E eu falei, que legal, vamos conversar. Enfim, a empresa precisa de serviços financeiros, eu também preciso. E aí veio esse meu conhecido, mais 3 pessoas para uma reunião do Meet. E aí, uma das pessoas tomou a palavra e começou a falar comigo. Olha, Thiago, a gente é uma empresa XYZ, a gente trabalha isso. E começou a me explicar tudo que ele faz, tudo. Chegou a um certo ponto que eu pensei, não é possível que essa pessoa está me explicando isso. Porque ele estava me explicando a diferença de um para o outro, etc e tal. Aí ele perguntou assim para mim, você já ouviu falar sobre isso? Aí eu falei, tanto ouvi falar sobre isso, como formo profissionais para fazer isso que você está me falando. Então eu sei bem do que você está falando. E assim, eu não fui arrogante, eu fui bastante cauteloso com isso, mas naquela hora me veio um incômodo. Porque eu falei, essa pessoa veio conversar comigo, ela reservou o meu tempo, ela não se deu trabalho de saber com quem ela estava falando. E ela quis ensinar para mim o que ela faz, como ela ensinaria para alguém que não conhece. Não é que eu seja mais especial do que outros clientes, mas espera aí, eu estou indo conversar com uma pessoa que eventualmente ela forma pessoas que vão trabalhar do meu lado. Então, existem coisas que eu não preciso falar para ele, mas existem outras que vale a pena eu falar. Mas é um caso que vale, assim, eu refleti, porque eu fiquei pensando, cara, ele não se deu trabalho de saber com quem. Eu acho que esse meu conhecido falou, vamos ali falar com uma pessoa. Eu acho que foi isso que aconteceu. E nem se deu o trabalho de perguntar na hora, exato, né? Tem uma coisa que eu falo nesse livro sobre interpretação que eu estou lançando, que assim, uma coisa é você lidar com um texto de um autor que já morreu, que não está ao seu alcance. Aí é você e o texto. Comunicação tem outros fatores. Comunicação tem uma pessoa envolvida. Você pode checar com ela. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de eu explicar isso aqui, você já conhece? Você tem familiaridade? E aí teria economizado seu tempo, teria economizado a fala dele. Então, comunicação
é via de mão dupla, né? Não adianta só falar um monte de coisa, ele pode dar um show na fala dele e ele falou para a pessoa errada, Exato. o que ele fez foi completamente inadequado. Então a gente não pode ter esse medo de perguntar, de checar quem é o outro. Se você não sabe, não custa perguntar, né? Fazer esse ajuste, é uma negociação constante, assim. Até aqui, tá fazendo sentido ou você não precisa dessa informação? Teria resolvido. É verdade. E eu não gosto de interromper, não quis interrompê-lo, mas depois eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, poxa, ele não teve cuidado. E fica aqui a dica, né? Acho que vale a pena você, que está no dia a dia, que está no mercado, que vai falar com alguém, procure entender quem é essa pessoa. E há coisas que são necessárias, outras não. E quando você, principalmente pensando em atender clientes, executivos, se você usa o tempo dessa pessoa para algo que não é útil, as chances são de que você vai ficar o último da fila quando você quiser falar com ele de novo. Porque ele fala, poxa, eu acho que é isso, também respeitar o tempo das pessoas, né? Sim, nossa. Carol, conta pra gente, no dia a dia, como eu faço para ter dicas da Carol que vão nos ajudar. Ou seja, como que eu te sigo, como que eu te... Eu vou te falar, ela vai passar pra gente o perfil dela, mas é sério. Eu não saio do perfil dela no TikTok. Eu adoro ver, assim. Tem dia que eu fico lá rolando, deixa eu ver. Porque as explicações são leves e nos ensinam muita coisa, né? E a gente vai sempre melhorando esse nosso processo de comunicação. Contar um bastidor aqui. Recentemente na empresa a gente estava discutindo aqui uma ideia de números, né? De se era 1 bilhão, 1,5 bilhão ou 1,5 bilhões. Já contei para a Carol de gravação. E aí eu conversando com uma pessoa do nosso time, e eu falei, não, é 1,5 bilhão, não 1,5 bilhões. Aí essa pessoa perguntou pra mim assim, por quê? Aí eu disse, eu não sei, peraí que eu vou te explicar. Fui lá, peguei um vídeo da Carol e encaminhei pra essa pessoa. O que eu tô querendo dizer com isso? É no dia a dia, né? Esse processo de aprender, de evoluir, de se desenvolver na comunicação, é muito mais no dia a dia do que você falar, não, peraí, agora eu vou sentar e eu vou aprender a escrever. Sim. Faz sentido isso? É Sim. você fazendo as correções. Sabe um exercício que eu faço muito, mesmo assim, fica a dica? Tô no Instagram, eu adoro ler legenda de post. Adoro ler, mesmo que seja coisa que eu não... Porque eu fico vendo, essa vírgula tá no lugar certo, faltou uma vírgula aqui. Eu fico fazendo isso, às vezes até com os meus próprios posts. É uma forma de a gente treinar isso e falar, pô, Carol, porque a falta de uma vírgula pode mudar completamente o sentido, né? Exatamente. Assim como a falta da interrogação, a vírgula também, a vírgula errada ou a falta dela muda tudo. Eu não quis te interromper, mas eu ia perguntar, então por que é 1,5 milhão? Não sei, mas se você tiver dúvida, eu te mando o link do vídeo da Carol. Eu sei que é 1,5 bilhão, 1,5 milhão, não é milhões. Que é o que vale o número que vem antes da vírgula. Pronto. Só a partir do 2 que vai procurar. Sim, eu acho que esse é o melhor jeito para gente que não quer ser especialista em letras, não vai virar professor de português, né? Quer escrever melhor, não quer correr o risco de passar uma informação errada porque botou uma vírgula que muda o sentido. É no dia a dia, de pouquinho. Então, muitas vezes, 10 anos atrás, quando eu já fazia o Português é Legal, eu pensava, puxa, não tem muita sequência, né? Porque a pessoa vai chegar aqui e vai pegar um post aleatório, vai assistir um vídeo aleatório. E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo que isso fazia sentido e que gerava resultado para as pessoas, porque às vezes muita gente não tem esse tempo de falar, puxa, eu vou estudar 30 minutos por dia de gramática. Mas se está ali na rede social e aproveitar para se concentrar por 2 minutos em um vídeo que te explica por que é 1,5 bilhão e não bilhões, por que tem uma vírgula e não, ou não, por que não ocorre crase em determinado contexto, e se você colocar o acento, que sentido fica, isso faz diferença. Né? Então, eu acho que tudo que não é central na vida, não é o meu objetivo me tornar um especialista nisso, mas faz diferença, tem que vir nessas doses pequenas. Então, no dia a dia, prestar atenção em um vídeo. Né? Eu sei que muita gente fica assim, puxa, mas estou no TikTok para me divertir, vou ver um vídeo de gramática. Quando eu fui para o TikTok, eu imaginava isso. Eu pensava, nossa, as pessoas não vão parar para ver, porque tem coisas mais divertidas que não requerem atenção. Mas elas param para ver, porque acho que elas estão vivendo também com essa mentalidade de, puxa, deixa eu aproveitar 2 minutinhos e aprender uma coisa nova.
Ontem eu não sabia se era junto ou separado uma palavra, hoje eu vou dormir sabendo. E isso não vai ter tomado muito do tempo, vai fazer diferença. Então agora eu estou muito convicta assim, desse trabalho, de que funciona. E várias das coisas que eu coloco lá, eu coloco porque alguém veio me perguntar. E não tinha me ocorrido pesquisar alguma coisa. Então, podem vir me procurar, gente, podem mandar dúvidas. Eu vejo as dúvidas mais comuns e tento responder, porque eu acho que eu tenho apostado muito nesse tipo de aprendizado também, que é o constante, é o que vai durar a vida inteira e sem gerar sofrimento, rapidinho, levinho. E eu gosto da ideia do próprio nome do teu projeto, né? Português é legal. Que é uma resposta para o que todo mundo vinha me falar, né? Você fala que é formado em letras, as pessoas falam assim, desculpa, eu odeio gramática, ou eu odeio português. Eu falava, não, mas espera, primeiro, português e gramática são coisas diferentes. Né? A língua portuguesa tem a sua gramática, que é um pedacinho, mas, puxa, a língua é muito mais do que uma gramática. A língua é a gente viajar e prestar atenção nos nomes diferentes que as pessoas usam para as mesmas coisas, no ritmo diferente de falar, tudo isso é da língua, né? Você ir ler um livro literário que não segue a norma e é lindo, e você fala, nossa, não está respeitando nada das normas que eu conheço, e, no entanto, olha que criativo, olha que bonito, olha que sonoridade. Tudo isso faz a gente perceber que a língua é muito mais. E não é também que a gramática seja chata, mas talvez essa confusão de achar que a língua é a gramática faça as pessoas concluírem que, português é muito chato, não sei português, né? Esses falantes fluentes brasileiros. Não sei português, como assim? Dizendo, insistindo que não sabem. Então, acho que são concepções erradas que fazem a gente se afastar. E aí o Português é Legal teve um pouco dessa intenção de mostrar, gente, talvez vocês estejam achando chato uma coisa que nem é a coisa de verdade. Você criou um monstro que não existe. Exato, exato. E tá com medo desse monstro aí. Talvez se você se aproximar, olhar de outro jeito, ver que tem outras formas de estudar, né? Não é só por meio da nomenclatura, às vezes é entendendo que muda o sentido. E aí é muito mais interessante eu entender que, puxa, se eu botar essa vírgula, eu mudo o que eu falei, do que só decorar classificação de uma oração, por exemplo. Então, tem vários caminhos e acho que a ideia do Português é Legal foi tentar mostrar um pouco isso. Vamos por um caminho que é mais tranquilo, que é mais realista, que faz mais sentido para a vida que a gente leva, né? Que não toma um tempo enorme, que não vai fazer ninguém sofrer para estudar. Então, a intenção é essa. Estou feliz de ter seu feedback. Eu gosto bastante, de verdade. E o teu livro é tão bom quanto o canal? Espero que sim. O livro é focado em interpretação de texto, em erros, problemas de interpretação de texto. Você já viu que eu tenho alguns vídeos analisando comentários de pessoas que não entenderam o que elas leram. Trouxe isso para o livro também. Então, tem uma parte mais teórica, tem essa parte de análise. Às vezes é muito engraçado, porque quando a gente olha para as estatísticas, né? Puxa, os alunos de 15 anos fazem uma prova em vários países do mundo, mais ou menos 70 países, que se chama PISA. O Brasil fica sempre nas últimas colocações. Sempre. Em leitura, nós estamos entre os últimos. E você pensa, puxa, a gente atingiu a democratização da educação, os alunos têm acesso à escola e mesmo assim não estão aprendendo. Então, olhar para os dados, às vezes, deixa a gente meio triste, meio abatido mesmo, né? De pensar como fazer, por qual caminho ir. Claro que é importante olhar, eu trago isso no livro, mas também trago esse outro lado que mostra como a língua é cheia de possibilidades, é cheia de ambiguidades. Então, tem erro que é muito engraçado, porque de fato havia uma ambiguidade e a pessoa não percebeu, fez uma leitura única. E às vezes o próprio comunicador quer provocar isso, né, na escrita, e é comum isso, inclusive. Exato. Né? Eu trouxe para o livro um post do Leandro Carnal, que ele termina falando assim, olha gente, isso aqui tem ironia. Ele teve que editar o post posteriormente para falar que tinha ironia. E você vai nos comentários e as pessoas estão falando, eu entendi a ironia, mas é um absurdo. E para achar um absurdo tem que não ter entendido a ironia. Então é muito legal de ver, assim, como não é só, puxa, a gente tem dados negativos porque as pessoas são burras, não sabem. Não, às vezes é uma coisa da língua. A língua traz mais de uma possibilidade e falta um pouquinho de repertório, um pouquinho de ferramenta para a pessoa saber como lidar. Então, não é um livro
que tem essa abordagem da tragédia, não é isso, assim. Consegue ser divertido, apesar do tema poder ter esse lado dos dados tristes, mas é um tema urgente, né? É comunicação, é compreensão, não só do que a gente lê, mas também das interações. Então, é super atual, todos os textos são super atuais, convido todo mundo a conhecer. Não foi isso que eu quis dizer, publicado pela Maquinaria. Eu vou ler, depois eu vou contar nas minhas redes sobre isso. Eu queria falar só mais uma coisa que tem muito a ver com o que a gente faz aqui, tá? A gente, como eu já falei para você, a gente prepara alunos, portanto, candidatos a exames de certificações no mercado financeiro, as mais variadas provas, tá? Desde um nível mais inicial, para aquele jovem que está começando, até um nível mais avançado, tem uma certificação internacional, então tem um vasto número de provas aí. Eu vou citar aqui um exame, que é o exame inicial, que é a CPA 10, tá? Que é um exame que ele atesta um conhecimento mínimo necessário para aquele profissional que está iniciando no mercado financeiro, que vai trabalhar no segmento de varejo de um banco, etc. e tal. A taxa de aprovação desse exame, em termos globais, não aqui da T2, a nossa é um pouco maior, mas em termos globais, o que é divulgado pela Ambima, que é quem aplica os exames, é de 56%, tá? Ou seja, para cada 10 pessoas, 5 passam, 5,1 coisa passam. Eu tenho uma teoria que a maior parte das pessoas que reprova é por não conseguir interpretar as questões da prova. Isso é uma teoria, eu não consegui provar essa tese ainda. Isso deve ser presente nesses exames, isso deve ser presente em concursos, isso deve ser presente na ordem dos advogados do Brasil, que, vamos pensar, né, se você se formou em Direito, você tem de saber interpretar texto, senão, meu amigo, você está na roça, não adianta. Você tem de saber escrever bem. Se você é advogado, acabou. Ou você escreve bem, adequado ao seu interlocutor, você não vai chamar o juiz de mano, ou você está fora do jogo. Uhum. A gente já falou isso no começo. Você tem algum dado sobre isso? Ou você conhece um pouco mais, com um pouco mais de profundidade, o quanto que a falta de capacidade de interpretação pode levar as pessoas a reprovar nos mais variados exames? Olha, tem um dado do NUB, que é uma instituição de estágios, né, que tem vagas de estágios. Então, eles têm estatísticas relacionadas a alunos que estão na faculdade, estão cursando cursos universitários, e aí eles têm uma estatística bem alta, eu acho que é mais de 50% dos reprovados são reprovados por questões de interpretação. Não conseguem entender muitas vezes o enunciado das questões. E a maior parte das reprovações é de alunos dos cursos de Direito e Letras. Nossa! O que choca bastante, porque a gente esperaria que seriam os melhores leitores, né? Letras e Direito. Então, eu acho que a sua hipótese tem grandes chances de estar certa. E isso é comprovado em vários dados que a gente vai ver assim, com vários recortes diferentes. Então, tem o PISA, que é de alunos de 15 anos, são 6 níveis do PISA. A última edição, 0% dos nossos alunos chegaram ao nível 6, que é o máximo. Ninguém chegou no nível 6. E assim, a maior porcentagem está no nível 2 e abaixo de 2. Quando a gente vê esse dado de que 8% da população brasileira consegue ler e entender o que lê, é um recorte de adultos. Tem esse dado do NUB, dos universitários, quer dizer, seja lá qual for o recorte, a gente vê que a interpretação de texto tem falhado em todos os âmbitos, em todas as faixas etárias. Então, tem grandes chances de essas pessoas serem reprovadas por não entenderem, muitas vezes, a proposta, né, das atividades, não entender o enunciado e aí não consegue responder. Tem aluno que fala assim, mas é porque tem pegadinha na prova. Eu falo, não é pegadinha. A prova é objetiva, mas se você encontrar na questão algo que diz assim, tal informação vai ao encontro de, ou se você encontra que tal informação vai de encontro a, e você não sabe a diferença, você vai tomar pau. Exatamente. Certo? E não é pegadinha. Não é pegadinha, é uma questão gramatical. Só pra gente fechar, qual que é a diferença de vai ao encontro de ou vai de encontro a? O de encontro a é quando não concordam, quando tem um atrito e vai ao encontro de, quer dizer, tá favorável, tá consoante, né? Tem ideias em comum.
Não, legal. Brincadeiras à parte. Carol, adorei o nosso papo. Muito obrigado por você ter vindo. Eu vou ler o teu livro, depois eu te conto. Farei o mesmo. Por favor, me conte sobre o feedback do livro, conte comigo. Vamos falar mais sobre gramática, sobre português. Eu acho que eu defendo a ideia da qualificação. Mais uma vez, né, eu comecei esse livro falando de que o profissional é uma marca. E ser uma marca tem tudo a ver com a maneira como você se comunica. E não tem jeito que seja certo para todas as ocasiões. Tem jeito adequado e você precisa saber interpretar o teu interlocutor. Essa foi, acho que, o principal ensinamento aqui. Aliás, eu estou até um pouco mais nervoso do que o comum nas minhas entrevistas, porque a minha interlocutora, se eu escorregar aqui na gramática, não vai dar certo. Não, ela nem vai perceber. É só quando a gente entra na função revisor, mas no dia a dia, assim... E não me incomoda absolutamente, que também é um medo das pessoas, né? Mas no meu caso não é verdade, então pode ficar tranquilo. Que legal, Carol. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo. E você que nos acompanha, vai lá no Instagram e no TikTok da Carol. Português é legal, qual que é o arroba? Isso, @português é legal em todas as redes. Principalmente TikTok e Instagram são as que mais têm conteúdos. E ela promete que se você mandar um direct pra ela, ela nem vai reparar que tem algum erro gramatical ali, certo? Verdade. E respondo as dúvidas em vídeo. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.